Quinta-feira Santa, ano B, na Vigília Pascal. Leitura para 28/3/2024 com o tema Chamados a preparar a Páscoa do Senhor. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 8 e versículo de 11 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Reuni a Assembleia de Israel no 10º dia desse mês. Cada família tome um cordeiro. Se a família for pequena demais para um cordeiro, juntará com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas. Cingindo os vossos rins, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Nesta noite vou passar pelo Egito e ferirei os primogênitos do Egito e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. O sangue sobre a soleira, a ombreira de vossas casas, servirá de sinal de bênção de proteção. Irmãos e irmãs, Deus nos chama para a grande celebração em família, pois nesta noite santa receberemos o alimento da bênção e da proteção. O sangue do Cordeiro protegerá as nossas casas, e Deus nos libertará do poder e da influência dos deuses da enganação e da destruição. Todos aqueles que não guardarem este mandamento terão seus primogênitos feridos de morte, e todos os que forem fiéis conhecerão a força do anjo da justiça. Portanto, sejam firmes e fiéis. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, tomando o cálice, disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, ao comer deste pão e beber desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos e irmãs, ao celebrar com seus discípulos, Jesus se torna alimento de vida eterna em nossas casas e em nossas comunidades. Celebrar a Eucaristia é cumprir o mandamento de vida e de amor doação da vida que o Senhor entrega por nós. Assim também nós somos chamados a estar e a viver em comunhão com todos. O Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 15. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Simão Pedro disse: Senhor, queres lavar-me os pés? E Jesus disse: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Pedro disse: Jamais me lavarás os pés. Jesus então disse: Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e Senhor, vos laveis os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais vós também.
Irmãos e irmãs, de nada adianta crer que Jesus morreu e ressuscitou. Não basta apenas ficar celebrando a Eucaristia e recebendo a comunhão. Não basta apenas ficar fazendo pregações bonitas e comoventes. É preciso abraçar a vontade de Deus que nos é revelada nos mandamentos e nos é ensinada em sua vida terrena pelos caminhos da Galileia, onde curava, abençoava, partilhava o pão e agia com solidariedade e misericórdia. É preciso fazer da igreja instrumento de vida e de salvação. Não dá para chegar aos irmãos me tornando uma igreja que centraliza tudo e obriga o povo a se tornar escravo da lei. O mandamento de Jesus é muito claro: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não podemos nos tornar uma igreja acomodada, uma igreja do venha a nós, uma igreja da acumulação de doações e que se esquece da partilha. Precisamos ser testemunhas desta verdade, assumindo o serviço que ele realizou e nos mandou realizar no Lava-Pés, a fim de que o mundo creia. Não podemos ficar parados e congelados na morte e ressurreição. Nós precisamos, todos os dias, lutar contra as formas que geram a morte e lutar todos os dias para que a morte seja vencida e a vida vença. Haja ressurreição, que a ressurreição faça parte do nosso dia a dia. Desta forma, celebrar a ceia do Senhor é estar disposto a aprender a nos colocar a serviço de Deus na vida e nas dificuldades do nosso próximo. Não basta estar na ceia do Senhor, é preciso estar na ceia com o Senhor e com os irmãos. Estar na ceia com aqueles que mais precisam. Não pode ser servo de Deus e não ter a parte com Jesus quem se recusa a lavar os pés do seu irmão. Jesus deixa muito claro, toda a comunidade, quando vai lavar os pés de Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então façamos de tudo para termos parte com Jesus e para nos afastarmos da parte do condenador. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.